pessoal. Deixa eu só fazer uma correção aqui. Ontem no vídeo que eu postei auxiliando os medicamentos, eu falo sobre o Zolpidem, falo sobre a quetiapina, né, falo sobre o antidepressivo, que no caso que minha mãe tomava era o Procimax. Só que num determinado momento do vídeo eu cito que eu consegui tirar o antidepressivo, que minha mãe não toma mais Zolpidem e que eu consegui baixar a memantina. Não é memantina, gente, é quetiapina. Tá? A memantina, minha mãe, desde que iniciou com a memantina, ela iniciou com 10 miligramas e por um período de um mês, né, até que conseguisse adequar a dose, e aí são 20 miligramas, 10 miligramas de manhã, 10 miligramas à noite. Essa aí nunca baixou, porque como, se vocês olharem um outro vídeo que eu tenho, onde eu falo sobre a memantina, a função da memantina é evitar o crescimento das placas, né? A evolução das placas que impedem a cognição, que impedem os neurônios de se conectarem. Tá? Então, é quetiapina. Ela tomava 100 miligramas de quetiapina e hoje ela toma 25. E aproveitando, já que eu estou fazendo um vídeo para corrigir isso, eu queria citar também uma situação que, num dos comentários dos sonos que eu coloquei, uma pessoa falou que é contra a medicação. Veja bem, eu não sou contra a medicação. Eu sou contra a gente dar uma medicação se ela não tem necessidade. Há casos em que é necessária a medicação. E há momentos em que ela é a única saída que você tem. Por exemplo, minha mãe chegou uma época que ela virava noites sem dormir. Aí ela virava noite sem dormir, meu pai virava noite sem dormir, eu, minha esposa, todo mundo, a casa inteira. Então aí não tinha jeito, aí tinha que dar Zolpidem para ela voltar a normalizar o sono dela, né? E para que a gente também pudesse dormir. Eu vi há muito tempo atrás uma pesquisa que foi feita uma vez com relação ao sono, que os médicos, eu não me lembro bem a quantidade de dias, mas é algo em torno disso, tipo, eles pretendiam deixar uma semana as pessoas sem dormir. Então pegaram 3 pessoas, puseram em quartos diferentes, e cada vez que a máquina detectava que a pessoa estava entrando no que eles chamam de sono REM, né, que é onde a gente descarrega mesmo as baterias e restabelece a gente para o dia seguinte, cada vez que a máquina percebia que um dos 3 estava entrando nesse estágio, ela acordava o paciente, né? Bom, como eu disse, eu não lembro os dias, mas se eu não me engano era previsto para durar uma semana, né, a situação, mas com 3 dias eles interromperam a pesquisa, porque as pessoas iam enlouquecer. Então a gente precisa do sono REM, a gente precisa do sono pesado para limpar a mente para começar no dia seguinte. Então se a gente, estando normal, precisa disso, vocês imaginam uma pessoa que já tem o problema da demência. Precisa muito mais que a gente. Então, aí nesse caso é necessário a entrada do remédio. É necessário para que ela possa voltar a dormir bem, para não piorar o quadro, né? Para não piorar o quadro dela, para não piorar o seu quadro, porque vai agravar o quadro da pessoa portadora de Alzheimer, vai complicar o quadro do cuidador, porque o cuidador também precisa desse descanso. Tá bom? Então, eu não sou contra a medicação. O que eu acho é que a gente tem que ver se aquela medicação ainda é necessária. Como eu citei o antidepressivo. Eu não penso em vocês que na primeira vez eu já interrompi o antidepressivo e tive sucesso. Não. Eu interrompi, aí passou, sei lá, 15, 20 dias, notei que voltou a ficar deprimido, aí eu voltei com o antidepressivo, aí interrompi de novo. Se eu não me engano, eu fiz esse processo 3 vezes até que ele desse certo. Em 3 épocas diferentes, tá? Então, se você decidir diminuir alguma medicação para sentir como está o portador da Alzheimer, para ver se ele pode ficar sem um antidepressivo, para ver se ele pode ficar com menos quetiapina, você tem que ter em mente o seguinte: primeiro, você vai interromper aos poucos, porque esses medicamentos não podem interromper de uma hora para outra. Se você estiver te dando um comprimido de Procimax, você vai ter que cair para meio. Se você estiver dando um comprimido de quetiapina, você vai cair para meio, vai cair para 25, para depois zerar. Então é tipo assim, leia uma bula, porque na bula está escrito, mas é tipo assim, para você diminuir o Procimax,
Você está dando um comprimido inteiro, você vai baixar para meio e dá uma semana meio comprimido. Aí você vai baixar para um quarto e dá uma semana um quarto. Aí você vai interromper. Não pode ser interrompido de imediato, porque pode causar convulsão, tá? E tendo em mente também que se você fizer isso e não der certo, você vai ter que retornar ao processo, e aí é o processo inverso. É um quarto, uma semana, depois meio, uma semana, depois um inteiro, uma semana, até que volte a fazer efeito o antidepressivo, por exemplo. Um antidepressivo leva 40 dias, mais ou menos, para fazer efeito, dependendo do organismo da pessoa, né? Então, se você tirou, você vai ter que passar uns 20 dias, 30 dias aí de aperto até que esse antidepressivo volte a fazer efeito nesse organismo. Então você tem que estar disposto também a enfrentar se não der, né? E assim foi, eu fiz esse processo em 3 ocasiões com a quetiapina, a mesma coisa. Foi em várias ocasiões que eu tentei diminuir, também umas 3 ou 4, até que eu consegui, né? Tá bom? Então é isso aí. Mais tarde eu posto um outro vídeo também, tá bom? Obrigado, pessoal.